3 soluções que mudaram o mundo para sempre. 3 pessoas que, através da sua criatividade, elas criaram soluções para problemas que trouxeram altas transformações para o mundo. Esse é o assunto desse vídeo. Te desafio a ficar comigo até o final. Isso vai revolucionar a sua maneira de pensar e talvez abra portas para você ainda hoje. Então, antes de eu continuar, por favor, lembra de deixar o seu like, já coloca ele aí, se inscreve no canal, clica na sininho, se você já é inscrito, verifica se você ainda está inscrito. Quando você faz isso, você ajuda demais o canal, o YouTube entende que tem relevância. Vem comigo. Então, o mundo, desde que ele existe, sempre houve, presta atenção nessa frase, ó, sempre houve pessoas, homens e mulheres, que ao dormir sonharam em criar soluções para a vida. O universo os tornou ricos espiritualmente. Como consequência, foram ricos em tudo aquilo que precisaram para viver. Quando você soluciona problemas para o mundo soluciona os seus problemas. Sempre foi assim e sempre será assim. É uma lei universal chamada lei da semeadura e da colheita. A grande maioria das pessoas só fala de problemas, só pensa em problemas, só cria problemas, só vive imerso em problemas. Mas existe um pequeno número de pessoas, sempre houve na história humana, pessoas que pensam em soluções, criam soluções, geram soluções e levam soluções, porque elas são solucionadoras. Então eu quero contar um primeiro caso para você, poderia contar vários deles. Então houve um homem, você precisa pesquisar sobre esses homens que eu vou te falar, porque aqui eu falo bem raso, mas você pode se aprofundar. Existia um homem que na época dele, há muito tempo, ele buscava isso. Salomão diz que você só encontra o que você está buscando. Ele buscava isso, que teria que ter um jeito da gente se comunicar um com o outro pelo ar, pelo éter, usando a energia do ar. E esse camarada, ele falou na época dele que tinha como fazer o que hoje você chama de Bluetooth. Você sabe, transmissão de informação sem coisa física, pelo ar. Se você tem um iPhone, você sabe que é um AirDrop. Eu gravo um vídeo no iPhone, eu tenho um Mac, pelo AirDrop, eu mando ele diretamente para dentro da minha máquina. Ele sai do telefone e vai para lá. O Bluetooth funciona desse jeito, certo? Esse homem, ele se chamava Marconi, com I no final. Quando ele falou isso, internaram ele no hospício. Ele ficou 4 meses no hospício. Você acredita ou não? Vai, pesquise sobre isso que você vai descobrir. Ele foi chamado de louco, porque ele falou que tinha como fazer isso. Isso foi antes do telégrafo, isso foi antes de tudo que a gente tinha. Esse criou soluções que vieram acontecer bem aqui na frente. Um outro homem que você pode ler sobre ele, já vou te falar o nome dele, quando ele tinha 8 anos de idade, ele voltou da escola com um bilhete entregado para entregar para a mãe. O bilhete era do diretor da escola dele. E naquela época, nós estamos falando de lá no comecinho de 1900 e alguma coisinha. Então ele veio com o bilhete, a mãe leu e a mãe começou a chorar. E ele falou: mãe, o que está escrito? Ela falou: eu vou ler para você. Prezada senhora, seu filho é inteligente demais e ele está à frente das outras crianças, nós não temos como mantê-lo aqui na escola. Por favor, a partir de hoje, eduque-o na sua casa. E ela guardou o bilhete. E aí começou a história dele. Esse homem, ele até hoje, o nome dele era Thomas Edison. Você já deve ter ouvido falar dele. Ele criou várias soluções para o mundo. Eu vou citar aqui 2 delas. Ele citou, se hoje você assiste a um filme no cinema, é por causa dele, foi ele que inventou isso. Se você hoje, você pode ouvir um CD, ninguém ouve CD mais, porque a gente baixa as músicas, mas houve um tempo que você ouvia CDs. É graças a ele também, porque ele um dia criou a agulha que corria no disco de cera, que era o vinil. Então, pela primeira vez foi possível reproduzir música, sons em geral. Eu poderia falar da lâmpada elétrica, eu nem vou te falar sobre isso porque é manjadíssimo. Agora, o que você não sabe sobre ele é que quando ele já era famoso e a mãezinha dele tinha falecido,
Ele foi esvaziar a casa onde ela morava e quando ele foi mexer com alguns livros, caiu um bilhete. E ele reconheceu como aquele bilhete da infância dele. E quando ele leu, quem chorou foi ele. Porque o que estava escrito no bilhete era: prezada senhora, seu filho tem um retardamento mental, ele não consegue acompanhar as outras crianças. Então, para não atrasar os demais, eu peço à senhora que a partir de hoje não podemos mantê-lo aqui, peço que a senhora o ensine em casa. Então, ele foi um solucionador, a mãe dele foi uma solucionadora. Se ela lesse para ele o que estava escrito, ele ia acreditar naquilo. E como ela leu aquilo que ela queria que ele fosse, aí fica um bom exemplo para você que é pai, mãe, ou empresário, ou ocupa um cargo de liderança também. Porque as pessoas se tornam aquilo que você coloca dentro delas, que você diz para elas. E isso também é ser um eterno solucionador. Uma coisa é você criar uma solução para o mundo, outra coisa é você criar pessoas que sejam solução para o mundo. Percebe o quanto que o nosso papel é importante? Agora, o terceiro homem que eu vou te falar, também você certamente já ouviu falar dele. Um dia, ele viveu lá, nós estamos falando dos anos, começo, sempre no começo de 1900, 1930, 40, alguma coisa assim, você pode procurar depois. É um homem que certamente você já ouviu falar dele. Ele, naquela época, estava começando as histórias em quadrinhos, era uma novidade. E ele tinha 17 anos, ele decidiu fazer um desenho. E ele queria alguém famoso, um editor. Ele queria mostrar, ele queria um mentor. Ele foi até o chefe da editora onde ele trabalhava e mostrou o desenho dele e falou: eu quero ser desenhista de histórias em quadrinhos. O chefe olhou para aquilo e falou: meu filho, desista, você nunca vai dar certo. Porque, primeiro, você desenha mal, seu desenho é horrível. Agora, segundo, você desenhou um rato, meu filho. Ninguém gosta de rato. Rato dá doença, as pessoas têm medo de rato. Ele olhou aquilo e falou: o senhor tem razão, mas esse rato aqui é bonitinho, as pessoas vão gostar dele. Eu dei até um nome para ele, eu chamarei de Mickey Mouse, ele é um rato bonitinho. E ele não desistiu. E eu não preciso dizer nada para você, né? Não preciso dizer para você que desse pequeno rato nasceu o império, porque esse homem, ele sonhava em criar soluções. Ele sonhava durante a noite e trabalhava durante o dia. Tem gente que não sonha, e tem gente que só sonha e sonha durante o dia e não realiza nada. Quando você sonha com soluções, quando você entende que você, ser humano como eu, seja você quem for, tenha estudado quantos anos você estudou, quer você tenha educação formal ou não, quando você entender que você é uma fábrica de soluções ambulante, esse canal aqui é o Fábrica de Soluções, mas ele não anda, as pessoas é que vêm até ele. Mas você tem duas pernas, um cérebro, você tem duas mãos, você anda. Você é um depósito de soluções ambulante. Você pode levar essas soluções para todo lugar. Mas você não verá soluções enquanto você falar de problemas, pensar em problemas, criar problemas e ser problemas para os outros. Na empresa onde você trabalha, se você trabalha como empregado, que tipo de soluções você oferece? O que você levou para a empresa de soluções até hoje? Vamos supor que você trabalhe lá há 2 anos. Quantas soluções você criou? Porque se você não é parte da solução, então você é parte do problema. O que é um emprego? Vamos falar um pouco de emprego, se você é empregado? O que é um emprego? Um emprego é uma troca de soluções por um valor previamente combinado. Como assim, Ivan? Eu vou na tua empresa, você está contratando. Eu estou com problema de dinheiro, você está com problema de mão de obra. Eu resolvo o seu problema de mão de obra, você resolve o meu problema de dinheiro. Quando não há uma troca de soluções, então um está criando problema para o outro. Você entende o que eu estou querendo dizer? Você tem coragem de escrever nos comentários seu nome, onde você mora, se você é empregado, em qual empresa você trabalha e que soluções você oferece, e se você é empresário, o que a sua empresa oferece? Você tem coragem de comentar para mim? Você tem coragem de deixar o seu like? Ou você é daqueles que sai sem fazer nada? Porque quando você não faz nada, o mundo também não te dá nada. Se inscreve no canal, se você já é inscrito, verifica se você está inscrito, e eu não sei se você tem coragem de compartilhar esse vídeo com as pessoas que só criam problemas, quem sabe elas acordam, ou com as pessoas que talvez como você, elas sejam criadores de soluções. Nós, esse canal aqui é o Fábrica de Soluções, eu e o Bruno Adriano estamos sempre aqui oferecendo ideias que gerem soluções, que gerem transformações. Nos convide para ir na sua empresa, deixa a gente mostrar o que a gente faz com as equipes, quando a gente pega as suas equipes e quando a gente entrega de volta, você vai ver quantas transformações ocorrem com as soluções que nós oferecemos. E o que é melhor? 1% ao dia, que é possível para qualquer um. Eu te vejo no próximo vídeo. Obrigado por estar comigo aqui.